Se você está no celular, a gente vai ler na NAA. São 4 capítulos, rapidinho. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue a favor dela. É assim que está. E pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um a seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e lancem-me no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor. Então esses homens temeram o quê? Muito. Não foi qualquer temor que caiu sobre eles. Não foi uma medida pequena. Quando a palavra diz muito, ela não está fazendo uma hipérbole para tentar transformar o texto em algo maior do que ele é. O texto não, a ocasião. Aquilo que aconteceu houve um grande temor sobre aquele barco. Então eles temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo
me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Isso me pega. Ele estava no ventre do peixe, a oração subiu até o templo no céu. Verso 8: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Ao que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Verso 10: e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Pela segunda. Não é bom quando Deus fala com você duas vezes. Quem dirá quando Ele fala 3 vezes? Porque se o Senhor está falando contigo 2 vezes, é porque o seu coração está rebelde na primeira. Se você não ouvir ao Senhor na primeira vez, o Senhor vai levantar uma tempestade para te ajustar. O Senhor vai levantar uma tempestade, não para ouvir, não para abrir os teus ouvidos. O Senhor vai levantar uma tempestade para mexer no teu coração. Porque o problema de Jonas nunca foi a falta de ouvir, mas foi ter um coração disposto para corresponder ao que ouviu. O que Deus está te pedindo 2 vezes? Se o ventre do peixe não foi suficiente, o que Ele terá que fazer para te ajustar na rota? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue a favor dela. É isso que o texto diz? Pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Eia, deixa eu fazer um pop-up aqui, preciso fazer. Não sou eu, Luciano. Por que todas as vezes que nós vamos nos mover do profético, a gente quer ter a mensagem que o Senhor vai... Não, tem aqui, ó. Obrigado. Por que todas as vezes que o Senhor nos dá uma palavra profética para entregar para alguém, e o Senhor fala assim, ó, leva você daqui para lá. Ora lá com a Monique, ora lá com o Felipe, ora lá com o Paulo. Você quer ter a mensagem já aqui. O Senhor muitas vezes vai levantar você para chegar e orar no destino. Você só vai sair daquele lugar, profeta, com o vai. O problema é que a gente quer conhecer o processo inteiro. A gente já quer sair com a mensagem pronta. O Senhor está falando, vai para Nínive. E quando você chegar em Nínive, tudo bem que tu está fugindo, mas quando você chegar lá, eu vou te dar a mensagem que você vai pregar. A mensagem que você vai pregar é contrária à cidade. Pregue contra Nínive. Lá eu vou te dar a mensagem. Verso 3: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Quantos dias? 3. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Que mensagem de boa. Que mensagem tranquila. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e
e ovelhas pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um no seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Verso 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda lá na minha terra. Na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Você já tinha lido Jonas completo, não? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos nessas quintas de avivamento. O Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos deu esse nome, o Senhor nos deu um direcionamento. E se Ele nos deu um direcionamento, eu creio verdadeiramente que nós estamos para viver um avivamento. Na semana passada Deus falou para mim: não meça as cadeiras vazias, meça os corações transbordando, meça os corações sedentos. Comecei a orar pela palavra de avivamento. Querido, todo mundo quer pregar Atos 2, o derramamento do Espírito, da plenitude. Mas o Senhor falou para mim: Felipe, todo avivamento, ele tem primeiro uma base e um fundamento. Aquilo que eu vou fazer no Novo Testamento, aquilo que eu fiz no Novo Testamento, e aquilo que eu estou para fazer na terra, precisa de um fundamento no Antigo Testamento, para sustentar. Até as coisas que eu faço precisam ser sustentadas. Então Deus lança pilares. E quando você olha para Jonas, você encontra o primeiro grande avivamento da história. O primeiro grande avivamento que não aconteceu no Novo Testamento. O primeiro grande avivamento aconteceu no Antigo Testamento. Avivamentos necessariamente é trazer vida aonde há morte. Diga comigo: avivamento necessariamente é ter vida aonde havia morte. Você conhece uma outra história do Antigo Testamento em que o Espírito de Deus usa alguém para trazer uma mensagem de confronto, e a partir dessa mensagem
toda a cidade se converte. Ele está falando de mais de 120 mil pessoas. A mensagem de Jonas, a mensagem que ele carregava era só uma só mensagem: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ele andava pelas ruas de Nínive: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40, essa era a pregação, parecendo uma vitrola repetida, parecendo um papagaio que só sabe falar a mesma frase. Só que essa mensagem, ela foi capaz de não ficar nas ruas de Nínive. Diz o texto que ela chegou ao rei. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: ninguém pode parar o homem que está debaixo de uma palavra e de uma missão delegada por Deus. Ninguém pode limitar a mensagem que Deus colocou nos lábios dele. E ninguém pode dimensionar o que é capaz de fazer essa pequena mensagem. Essa mensagem, ela não encaixa na minha teologia. Porque se eu quero conduzir o rei ao arrependimento, na minha mente de ensino, eu ia falar: vamos fazer o seguinte, vamos trazer um curso sobre arrependimento. Vamos ensinar o povo a jejuar. Vamos ensinar o povo a orar. Mas não foi assim nos tempos de Jonas. A única mensagem era ainda 40 dias e tudo vai acabar. E o rei falou: meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Ah, é? Vai acabar? Então o rei disse: vou colocar até os animais para jejuar. Todos os animais vestidos de pano de saco, todos eles debaixo de cinza. Por quê? Porque se a mensagem de destruição, chegou o tempo de conversão. É avivamento na tua vida? Quem quer ser avivado pelo Senhor? Mas quem está disposto a receber uma mensagem de confronto? Você precisa compreender por que Jonas foge de Nínive. Porque se você não entender por que Jonas ele foge de Nínive, você nunca vai entender o porquê que nós estamos falando de avivamento. Você sabe aonde que Jonas estava? Para eu começar a pregar, eu preciso trazer essa compreensão. Jonas era um profeta de Israel. Então ele estava em Israel e ele reinava. Quem era o rei na sua época era Jeroboão II. O primeiro Jeroboão foi terrível. Foi quem estabeleceu o culto a outros deuses, consagrou sacerdotes que não eram da época de Levi. Aí depois vieram vários outros reis governando sobre Israel. E Jonas é levantado por Deus quando Jeroboão II está governando. Em todas as épocas, eu quero que você entenda o seguinte: a nação de Israel se dividiu. Ficou Israel no norte com 10 tribos, Judá embaixo com 2 tribos, Judá e Benjamim. Certo? As linhas limítrofes de Israel lá em cima, ora diminuía, ora aumentava. Ou seja, as fronteiras com a Síria, elas subiam e levantavam com Tiro e Sidom. Porque havia guerra, Tiro ganhava um pouquinho, aí eles perdiam terra. Aí havia outra guerra, Israel ganhava de novo, recuperava as terras. Então ficava essa guerra de terras. Durante muitos e muitos reis, houveram essas guerras de avanço e retrocesso. Mas quando Jeroboão II vem, ele consegue estabelecer meio que um processo de paz entre os seus vizinhos. Então, quando uma nação está em paz, a sua economia está bem. Por quê? Porque ele não precisa gastar dinheiro dos seus recursos para fazer armas de guerra. Ele não precisa trazer suplemento para nutrição, para que o povo tenha que comer. Ou seja, como é que está Israel financeiramente? Plena. Só que ao mesmo tempo que financeiramente Israel está plena, espiritualmente ela está destruída. Por quê? Porque ela está cheia de altares a outros deuses. Então Israel está vivendo de bênçãos naturais, mas totalmente debaixo de maldições espirituais. Por quê? Porque ela está mergulhada na idolatria. Só que havia uma nação que sempre se opunha a Israel. Essa nação se chama Síria. O reino da Assíria tinha uma capital, e a capital era Nínive. Então quando Deus chama Jonas, Deus está falando: Jonas, você vai sair de Israel,
você vai cruzar a nação inimiga, você vai percorrer por muitos e muitos dias até chegar na capital da nação inimiga. E quando você chegar lá, você vai pregar para Nínive, contra ela. Só que Nínive matou seus pais, só que Nínive matou seu povo, só que Nínive escravizou você. Mas eu quero que você pregue contra ela. Porque aquilo que estava acontecendo nela subiu até a minha presença. Por que Jonas ele foge? Você acha que Jonas foge por medo? Quando você lê o capítulo 3, o capítulo 4, desculpa, Jonas revela por que ele foge. Ele fala: eu sabia que tu eras um Deus compassivo, tardio e iraz, e que se arrepende do mal que prometeste. Eu sabia que você está me levantando para pegar contra, mas eu sabia que você estava, a mensagem era contrária, mas você mirava a conversão. Você sempre mirou o arrependimento. Quando o Senhor te leva para pregar para o teu inimigo, Ele não está querendo o juízo do teu inimigo, Ele está querendo a conversão do teu inimigo. O salmista vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Por que o salmista diz isso? Não para que os inimigos vejam ele bem, mas para que haja restauração. O salmista que diz isso é Davi. O inimigo dele é o filho dele, Absalão, que estava perseguindo ele. Ele está querendo a restauração com Absalão. Em tempos de avivamento, querido, aquilo que o Senhor está dizendo é: a minha nação está bem financeiramente. Aquele que eu entreguei a lei, aquele que é aliançado, tem circuncisão, eu toquei na parte íntima, fiz uma aliança na parte íntima. Aquele que eu fiz aliança se curvou diante de outros deuses. Eu levantei profetas e vocês mataram os profetas. Então eu vou anunciar por meio de um profeta meu, que é mais fácil eu pegar o meu profeta de Israel, levar até a capital da Síria e pregar uma palavra simples. Eu não preciso dar lei para ele, eu não preciso fazer circuncisão com ele, eu só preciso dizer: o mal está chegando, o Deus dos céus está derramando uma palavra de confronto, e eles já são capazes de se converter. Por que a minha geração não? Por que a minha nação não? Por que a minha aliança não? Por que os gentios conseguem corresponder e os judeus não? É por isso que o Senhor em Jonas estava pré-anunciando o derramado Espírito nos gentios. Quando Deus fala: eu vou fazer uma aliança que vai estender. Só que você precisa compreender uma coisa, querido. Quando você está debaixo de uma missão e quando você está debaixo de uma palavra, nada pode parar você. Nada, nem você mesmo pode parar você. Não adianta você fugir dos lugares em que Deus quer que você esteja. Eu começo a olhar para esse texto e eu vejo 3 dimensões da manifestação daquilo que havia sobre a vida de Jonas. Primeira coisa, Jonas sabia aonde a presença de Deus está. Jonas, quando ele recebe a palavra de Deus, diz o texto logo em Jonas capítulo de número 1, ele fala assim, ó, ele saiu e foi para Jope. Jope era um porto. Então presta atenção aqui. Eu vou ficar de frente para vocês. Imagina que Jonas estivesse aqui, ó. Aí Deus falou para ele: você vai ter que ir lá para Nínive. Aí ele fala: eu vou fugir da presença de Deus. Ele desce para Jope. Aqui tem o mar. Ele pega um barco e ele foge. E ao fugir, ele está indo para Tarsis. Tarsis está aqui. Aonde ele deveria ir? Aonde ele estava indo? Ele foi para o leste. O Senhor queria ele no leste.
ele estava indo para o oeste, mas ele teve que descer até o lugar aonde pega o barco. Ele desce para Jope, ele foge. Mas o que Jonas compreendeu é aquilo que eu quero que você compreenda. Quando o Senhor libera uma palavra sobre uma geografia, a presença dele vai estar naquela geografia. Eu fugi, diz o texto, da presença do Senhor. Porque quando Deus liberou uma palavra dizendo: eu vou pregar contra Nínive, a minha presença vai estar lá. O Senhor não consegue derramar uma palavra, não derramar a presença sobre a geografia. É por isso que eu tenho clamado sobre a presença do Senhor nesse lugar. É por isso que eu tenho clamado: o Senhor libera a palavra sobre esse lugar. Porque se a palavra de Deus estiver aqui, a presença de Deus certamente estará aqui. Se Deus liberar uma palavra na tua vida, é impossível que a palavra esteja lá e a presença não. É por isso que eu sou um caçador de palavra. É por isso que eu sou um caçador de profecia. É por isso que eu sou um caçador do Espírito de Deus. Porque quando Ele libera uma palavra, querido, a partir do momento que Ele libera a palavra, a presença do Senhor é garantida. E ainda que a palavra que Ele libera é uma palavra de confronto, eu sei que o confronto antecede o arrependimento, e o arrependimento antecede o avivamento. Então, se o Senhor está dizendo: eu estou liberando uma palavra contrária, é porque o avivamento está pronto para descer. Mas sabe o que a gente quer? A gente quer avivamento com palavras não de confronto, mas de conforto. A gente quer avivamento com palavras de endosso. Não existe avivamento com palavras de endosso. É por isso que uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que se move no mover do Espírito e entra nas águas do rio de Deus, necessariamente é uma igreja que está vestida de panos de saco, é uma igreja que está em jejum, é uma igreja que está se humilhando, e é uma igreja que não foge de palavras confrontadoras. Quando Jonas foge para Jope e ele entra no barco, ele entra num barco pagão. Todos aqueles que estavam no barco invocavam outros deuses. Quando você foge da presença de Deus, automaticamente você vai se associar com quem conhece outros deuses, você vai se aliançar com homens pagãos. E todas as vezes que aquele que está debaixo de uma unção, ainda que fugindo da presença de Deus, se associa com homens pagãos, tempestade te alcança. Tempestade te alcança. Deixa eu te dizer uma coisa: depois que o Senhor liberou uma palavra na tua vida, você não serve para outro destino, senão para aquele lugar que Ele falou para você ir. O Senhor te liberou uma palavra, então o seu destino é lá. Ele vai lhe mandar tempestade, Ele vai mandar grande peixe, Ele vai mandar outra palavra, mas Ele vai te conduzir ao destino que Ele tem para você. Jonas é o primeiro profeta evangelista da palavra. Profeticamente ele estava bem porque ele estava ouvindo, evangelisticamente ele estava mal porque estava fugindo. Quantos de nós somos assim? A nossa parte profética está em dia, mas a nossa parte de obediência, cara, está totalmente contrária, Senhor. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu queria que tivesse muito mais fogo da glória, mas está na parte do ensino, né? Eu preciso te preparar para algo. Você cumpre seu propósito até fugindo dele. Se você está debaixo de uma palavra, você pode estar fugindo dele, você vai estar exercendo ele. Em tempos de avivamento, quando Deus libera uma palavra de avivamento, e quando você está debaixo de avivamento, você pode fugir. Que você está fugindo vai se converter. Jonas entra no barco, cara. Ele estava na unção da conversão. Ele tinha uma unção de evangelismo. Ele entra no barco. Ele entra no lugar mais profundo do barco. Lá fora tem uma tempestade. Todo mundo começa a clamar os próprios deuses. Poseidon,
Mas aquele que confia no Deus dos céus estava dormindo na polpa do barco no meio de uma tempestade. Você conhece alguém que dormiu numa tempestade? Você conhece alguém que foi acordado dormindo numa tempestade no fundo do barco? Você conhece? Quem que é? Quem que dorme no barco, querido? Só quem conhece o Deus que fez os mares. Ou você já desistiu da vida, ou você tem poder da vida para você dormir no barco, ou você desistiu da vida, ou você é o dono da vida. Mas quando Jonas dorme no barco, ele estava ciente que eu não vou morrer, eu tenho uma palavra, eu não vou morrer, eu posso fugir, mas esse barco, ele pode afogar, mas Deus vai levantar uma outra coisa, mas eu não morro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você pode estar fugindo, mas o seu ministério vai estar ativo. Você pode estar fora da presença do seu ministério, mas ele vai estar indo também. Você pode estar fugindo da presença, mas a presença te alcança. Mas quando você vai para o lugar da presença, tudo flui. Se você foge da presença, quando ela te alcança, tudo é tempestade. Quer parar com as tempestades da tua vida? Entra no lugar da presença. Em tempos de avivamento, você pode estar deslocado do ministério, o ministério está ativo. Está ativo, Lu. Você pode não estar plenamente no ministério, mas Deus está usando. De repente os homens entram lá debaixo do barco e falam assim, ó, eia, como é que você está dormindo aí? Você não está percebendo? Não, clame ao seu Deus, está com D minúsculo. Clame ao seu Deus, e quem sabe o seu Deus nos ouça. Eles lançam a sorte, e a sorte sai e cai sobre Jonas. Quando a sorte cai sobre Jonas, para eles era sorte, para Deus era profecia. Diz o texto, eu vou ler de novo com vocês. Capítulo de número 1, verso de número 8. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Por que eles perguntam quem é o culpado? Porque a sorte caiu sobre ele para falar o que está acontecendo. Mas ele ainda não havia falado o que estava acontecendo. Verso 9, Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu e o Deus que fez o mar e a... Você sabe o que ele... Você sabe... Meu Deus. Em tempos de avivamento, quando você responde perguntas, você não está respondendo perguntas, você está anunciando quem é Deus. Até suas respostas anunciam quem é Deus. Você pode falar, eu estou mal, eu estou acabado, eu estou destruído, mas Deus é comigo, é só Ele que me sustenta. Só essa palavra, é Deus que me sustenta, já começou a transformar o coração de quem está ouvindo a sua murmuração. Já está começando a mudar o coração de quem está ouvindo a sua reclamação. Você pode estar fugindo, mas até essa resposta sua mequetrefe está anunciando quem é o Senhor e está respondendo o motivo. Eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez o céu, está mandando a chuva. Eu sou o Deus eu sirvo o Deus que fez o mar, que tá essa tempestade aqui. Então ele fez o mar, ele cuida do mar e também da terra, vai nos conduzir em terra seca. Só que diz o texto, então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia lhes contado. Lá na parte final, verso 15. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Verso 16. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram. Quando eles lançam Jonas no mar, Jonas fala, você vai me lançar no mar, e o mar vai acalmar. Vocês têm que entender que esse povo era pagão, eles estavam clamando a outros deuses. Quando você mata alguém para um deus pagão, como é que chama isso? Então eles ofereciam um sacrifício para aplacar a ira desses deuses. Quando eles jogam Jonas no mar, o que eles estão entendendo? Isso é um sacrifício.
se acalma. Então agora, eles até hoje nunca tinham vivido algo desse nível. Eles poderiam servir o Deus dos mares, mas esse Deus nunca poderia respondê-los, porque o Deus dos mares é o Deus dos Jonas, o Deus dos céus, da terra e do mar. Até quando jogam você para fora do lugar? É resposta de conversão, porque não tem como você fugir da missão que Deus te deu e da mensagem que está possuindo você. Quando você está debaixo de tempo de avivamento, até um barco que você está fugindo da presença é tomado pela presença. A primeira parte, querido, é quando a gente está tentando fugir do ministério e o ministério nos encontra. Em tempos de avivamento, você está lá no seu trabalho e o avivamento te encontra lá. Você está dentro do Uber, mas Deus está abrindo o coração para você falar dele. Você está lá na barbearia, você está colocando a mão na cabeça deles e cortando e falando, cara, você está lá cuidando de carro, e Deus coloca um cara lá para você orar. Você está lá consertando produto de endoscopia e o Espírito Santo desce e você prega para quem está do lado. Você está lá tirando foto, mandando as fotos, cuidando de gente doente. Chegou uma profeta evangelista, você está dentro da ronda, profeta evangelista, não importa onde você esteja. Os marinheiros se converteram, abandonaram os seus deuses e já fizeram um voto ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você está fugindo, o Senhor vai ter que colocar você dentro do lugar escuro. O segundo nível de conversão é o do teu coração. Porque o Senhor, ele vai até te usar fugindo, mas vai precisar de um arrependimento para colocar você de volta na rota do propósito. Então ele vai ter que esconder você. Ele já estava querendo levantar, mas como você está rebelde, ele fala, então eu vou ter que esconder. Porque a mensagem muitas vezes que nós pregamos, que ele precisa também nos alcançar. A gente não pode ser só cheio dela, a gente precisa ser possuído por ela. A gente não pode pregar ela, a gente precisa ser pregado por ela. Queridos, toda a mensagem que eu prego aqui, eu vivo ela, eu sofro ela, eu gero ela. O profeta precisa encarnar a profecia que ele recebe. Se Cristo está confrontando você, querido, você precisa não apenas pregar as mensagens de confronto, você precisa viver esses confrontos. Você vai ler de novo o capítulo 2 na sua casa, você vai ver. Então Jonas do ventre do peixe orou e o Senhor disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Você sabia que o Senhor precisa gerar uma crise para você, gerar uma oração que alcança o coração dele? Sem crise, não tem uma oração que corresponde aos céus. Se não tem crise, não tem oração verdadeira, genuína e sincera. Quando o Senhor, Ele insere você dentro de uma crise, Ele está extraindo a oração que alcança o céu. Você pode estar no pior lugar da sua vida. Jonas estava no ventre do peixe. O texto vai dizer, do ventre do peixe, eu fiz uma oração que subiu ao teu santo templo. Será que voltarei a ver o templo do Senhor? É porque às vezes, querido, debaixo do reinado de Jeroboão está tudo bem. O profeta está confortável. Debaixo do Jeroboão a vida está andando. Debaixo de Jeroboão todos os governos estão avançando, mas espiritualmente está tudo mal. Então agora dentro do ventre do peixe, fugindo de Nínive, ele se lembra do templo. Ele fala, uau, existe uma espiritualidade, existe uma verdade, existe uma santidade que está sendo desprezada. Agora eu sei o valor dela. Será que eu vou voltar a ver? Senhor, me tira daqui. E se o Senhor me tirar daqui, eu prego para Nínive, mas quero voltar para lá. O Senhor às vezes vai ter que gerar essa crise para extrair a oração verdadeira e perfeita do teu coração. Quando Deus encontra nele,
coração. O texto fala assim, ó, Deus falou ao peixe, vomita ele. Só que nem sempre é fácil. Muita gente fala erroneamente, Fê, que o peixe levou Jonas até Nínive. Não tem como, cara. Não tem como. Quando você pega o mapa, eu vou pegar a Bíblia de novo. Você tem que imaginar que essa linha aqui, ó, é o mar. Daqui para cá é mar, daqui para cá é terra. Ok? Certo? O Jope estava aqui. Eles estavam indo para Tarsis. Eles iam cruzar o mar aqui, ó, até chegar aqui em cima. Boa, Adri, faz favor. Eles iam cruzar daqui até chegar aqui em cima, Tarsis. Eu não sei aonde acontece, mas eles estavam aqui embaixo. Jogam ele no mar. Nínive está aqui. Daqui para cá é só terra. Quando o peixe vomita Jonas, ele vomita necessariamente nessa linha. Muito provavelmente mais ou menos na linha aqui, ó, em que ele tem que depois subir até lá. O Senhor, quando Ele restaura a nossa vida, Ele põe na rota, no propósito. Mas vai ter que ter uma resposta plena e concreta da tua vida. O capítulo de número 3 vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levante-se, vá a grande Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe dar. Começa dizendo: levanta-se. Começa dizendo, a palavra veio dizendo, levanta-se. Por quê? Porque nos momentos baixos da nossa vida a gente consegue fazer votos, mas quando o Senhor nos restaura, facilmente a gente murcha, facilmente a gente desmorona. Levanta e vai, levanta e vai, porque ainda está debaixo de unção, ainda está debaixo de palavra, ainda está debaixo de mover, ainda está debaixo daquilo que eu quero fazer. E quando chega lá, querido, o mover é confronto. O mover é confronto. Eu vou falar sobre o capítulo de número 4, porque senão a gente vai ficar até amanhã. E eu prometi que vou pregar até as 10. E é 9h58. Amanhã tem gente que trabalha. Mas quando, querido, você está debaixo de uma unção de avivamento, e eu quero abrir essas quintas de avivamento dizendo isso. Quando nós estamos debaixo de um mover profético, em que o Espírito de Deus vai derramar, querido, você, não importa a rota que você pegar, avivamento te persegue, conversão te persegue, restauração te persegue. Eu quero que você compreenda que a menor visão de Deus, ela não é um marco. A menor visão de Deus não é um marco. A menor visão de Deus é a plenitude de uma cidade. Não foi o rei que se converteu, não foi os animais que se converteram, não foi a plebe que se converteu. Quando Jonas estava debaixo do mover de avivamento, querido, toda a cidade se converteu. Você sabe o que a cidade de Nínive fez? Quando o rei se converteu, Jeroboão lá estava desconvertido, Jeroboão estava totalmente desviado, mas o rei de Nínive se converteu. E meu Deus, quando eu vi isso aqui, eu fiquei meu Deus do céu, que nível de governo é esse? Que nível de revelação é essa? Que nível de entendimento é esse? Pega os animais e coloca eles também em jejum. Pega os animais e coloca eles também em pano de saco, porque não haverá um coração de um ser vivo que não se converterá ao Senhor, seja racional, seja irracional. Os animais racionais do ser humano, eles terão que se converter, porque se não for genuíno, o Senhor vai derramar sobre nós juízo. Se for genuíno, o juízo de Deus é a nosso favor. Se não for genuíno, o juízo de Deus é contra nós. Mas os irracionais, aqueles que não podem, os donos colocarão debaixo do jejum. Aqueles que não têm condição de entrar no jejum,
plenamente aos animais, os donos colocarão ele. Sabe por que ele está fazendo isso? Não é só para a terra jejuar. É porque a partir de agora esses animais também estão em consagração ao Senhor. Já está apto para sacrifício, já está apto para servir ao Senhor, já está apto para que esses animais possam ser entregues a Deus. Porque ou o Senhor gera uma conversão genuína sobre as suas posses, sobre aquilo que tem vida na sua casa, ou a conversão não é genuína. Em tempos de avivamento, não há uma só coisa na tua vida que não é avivada pelo Espírito de Deus, que não recebe vida, que estava debaixo de morte e agora está debaixo de restauração, e agora está debaixo de plenitude, e agora está debaixo de vida. Em tempos de avivamento, querido, tudo que nós mais precisamos é mensagens de confronto, estarmos no lugar da presença e desfrutarmos daquilo que o Senhor há de fazer. Fica de pé em nome de Jesus. Queridos, essa não é uma noite em que eu vou chamar você para ser avivado. Essa é uma noite em que nós vamos liberar palavras de avivamento sobre a nossa cidade. O Senhor tem nos prometido, querido, palavras de avivamento. Eu quero liberar sobre você uma palavra de avivamento. Eu quero colocar você debaixo dessa unção. Eu quero colocar você debaixo dessa palavra. Que você tenha consciência de que o Senhor vai liberar destinos para você, e que você não poderá fugir desses destinos. Você precisará perseguir esses destinos. Ou esse destino vai perseguir você, ou essa palavra vai perseguir você, ou essa unção vai perseguir você, ou esse mover vai perseguir você, ou tempestades assolarão até que você seja colocado na rota do propósito. Mas eu quero que você entenda: há uma unção e uma palavra liberada, e essa unção o Senhor depositou nos teus lábios, para você liberar palavras de profecia e palavras de avivamento. Será que você pode começar a orar nesse momento? Será que você pode começar a liberar palavras de avivamento? Nós vamos adentrar dentro de um mover de intercessão, querido. Eu não quero chamar pessoas aqui para o apelo. Queridos, eu sinto, sim, você pode vir à frente. Se você já faz tempo que não ora em línguas, se faz tempo que você não se sente avivado, se faz tempo que você não é confrontado pelo Espírito de Deus, você pode vir aqui à frente. Mas você que ficar aí, querido, eu não vou isentar você do altar. Eu quero que você comece a liberar palavras de avivamento sobre a nossa igreja. Comece a falar: Senhor Jesus, traga o avivamento para cá, Senhor. Ó Deus, Deus deposita uma palavra, e essa palavra seja liberada sobre essa casa, essa palavra seja liberada sobre as nossas vidas. Comece a falar: Senhor, deposita a tua presença sobre essa geografia, deposita a palavra e a presença sobre a unidade da fé. Nessa primeira fase nós iremos orar apenas por isso, querido. Uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que clama por avivamento, traz vida e avivamento, Senhor. Ó Pai, nós, ó Deus, nos colocamos diante da tua poderosa mão. Nos colocamos diante da tua poderosa mão, Senhor, e clamamos, Senhor, sobre essa geografia, sobre esse, Senhor Jesus, cenário, sobre esse ambiente, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua casa, aviva, Senhor Jesus Cristo, essa região. Ó Pai, deposita a tua presença aqui, Senhor. Que a tua presença seja o chamariz, que a tua presença seja o mover, que a tua presença seja a glória, que a tua presença seja o Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que, ó Pai, ó Deus, como resposta as pessoas precisam. Nós declaramos, ó Pai, dias de avivamento, nós declaramos dias de mover, nós consagramos, ó Pai, essas 4 quintas-feiras ao Senhor. Ó Pai, depositamos, ó Deus, sobre elas nossas lágrimas, o nosso arrependimento, o nosso coração, dizendo, ó Pai, serão dias de glória, serão dias de unção, serão dias de mover. Ah, Pai, que sejam dias de avivamento, que sejam dias de ativação ministerial, que sejam dias de ativação do Teu Espírito. Ó Pai, que sejam dias, ó Pai, de despertar espiritual, de glória espiritual, de unção, ó Pai, que hoje seja, Senhor Jesus Cristo, o derramar das águas, a ativação das águas, o despejar das águas sobre nós, em nome de Jesus. Nesse momento, igreja, eu gostaria que você começasse a orar por avivamento sobre pessoas que não conhecem ao Senhor. Coloca-nos na oração agora seus familiares, seus vizinhos, seus filhos, seus netos. Começa a orar, Senhor, e dizer: Senhor, alcança aqueles que são meus, alcança os meus vizinhos, alcança os meus parentes. Começa a profetizar sobre eles, dizendo: Senhor, eles virão, ó Pai, à igreja, eles virão à presença, eles serão alcançados pela presença. Aviva,
Senhor. Ó Pai, começa a depositar agora sobre os lábios do teu povo, Senhor Jesus, moveres de oração, moveres de intercessão. Traga, Senhor Jesus Cristo, aqueles que precisam conhecer a tua glória. Traga aqueles que precisam conhecer o teu Espírito. Traga aqueles que precisam conhecer, Senhor Jesus. Ó Pai, começa a mover os casamentos, ó Pai. Começa a mexer nos casamentos. Começa a mexer nas finanças. Ó Pai, começa a mexer em nome de Jesus. Ó Pai, na saúde, Senhor. Ó Pai, começa a depositar a tua presença. Ó Pai, converte até mesmo aqueles que para nós, ó Pai, são impossíveis. Aqueles que nos feriram. Aqueles, ó Pai, que nos magoaram. Ó Pai, aqueles que não conhecem o teu nome. Aqueles que afrontam ao Senhor em todas as dimensões. Aqueles que afrontam ao Senhor em todas as dimensões. Ó Pai, dizendo que não servirão ao Senhor. Ó Pai, ó Deus, converte aqueles que estão na rota, Senhor Jesus, até da nossa rebeldia. Converte aqueles que estão até na rota, Senhor Jesus, daqueles, ó Pai, enquanto estamos fugindo dos teus propósitos. Converte esses, ó Pai, e traga, Senhor Jesus Cristo, para a manifestação do teu Espírito, em nome de Jesus. Que haja o teu mover, que haja a tua cura e que haja a tua glória. Que nós venhamos provar de dias, ó Pai, de unção soberana nesses tempos. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Aleluia. Graças te damos, Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, ore por esses dias. Gostaria que você jejuasse uma vez na semana, pelo menos, pelas quintas de avivamento, por palavras, por liberações do Espírito. Eu sei que hoje vai ser um romper do Senhor, como uma semente plantada para esses dias. Amém? Deus te abençoe. Eu vou orar para encerrar, mas eu preciso dar esse aviso. Não esqueça, domingo estaremos juntos aqui, 9h30 da manhã. Tá ok? Nós teremos nosso café da manhã, 10 horas, nosso culto, e já fica para o churrasco. Combinado? Glória a Deus. Posso contar com a tua presença? Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, viu? Fica à vontade. Deus seja contigo em nome de Jesus. Podemos orar para ir embora? Mais algum aviso? Não? Vigília amanhã. Verdade, vigília. Gente, olha, se seguir aquilo que aconteceu na sala cenáculo, quem estava na cenáculo aqui? Meus amigos do céu, o que foi isso? Eu não sei qual dia foi melhor, se foi o primeiro ou se foi o segundo. Meu Deus do céu, quem não veio, perdeu. Não, estou falando sério. Não vou vender glória não, gente. Mas quem não veio, perdeu. Tem até consagração aí de profeta e mestre. Amém? Glória a Deus, tendo as suas mãos assim. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Porque ela fala aos nossos corações. Pai, continua comunicando as tuas verdades, as tuas dimensões. Comunica a tua revelação, Pai, que ela cresça dentro desse povo, que ela avance em medidas dentro desse povo, avivando esse povo, Pai, e que essas manifestações, essas 3 manifestações do barco, do interior e da plenitude alcance, Senhor Jesus, os rebeldes, mas, ó Deus, que a plenitude alcance logo aqueles que respondem. Pai, muitas vezes nós não estaremos, ó Pai, plenamente aonde queremos estar, mas o nosso coração está sempre apontando para esse lugar, até que o Senhor nos prepare para Ele, até que o Senhor, ó Pai, diga que é o tempo de estar nele. Nós queremos estar nele, Pai, mas queremos estar debaixo de palavra e no ambiente da presença, ainda que o Senhor esteja depositando a tua presença em lugares que não imaginávamos. É lá que nós queremos estar. Que a tua unção nos acompanhe. Pai, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para proteger todos que aqueles estão. Abençoe, Senhor Jesus, que vão trabalhar amanhã. Abençoe a nossa vigília. Esteja conosco, Pai, comigo. Ó Deus, me dá uma palavra personalizada para aquela conferência em Piracicaba, Senhor. Ó Deus, esteja conosco no domingo de manhã. Que sejamos cheios do teu mover, cheios do teu Espírito e cheios da tua glória. Assim nós oramos no santo nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus o Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida. Que o Senhor teu Deus resplandeça o rosto sobre ti
que Ele te dê a paz e que a bênção dele te alcance, que Ele dê ordem aos teus anjos para te acompanhar, a estarem à sua direita e à sua esquerda, que você seja abençoado ao sair e ao entrar, e que o Senhor teu Deus te coloque como cabeça e não como cauda. Eu te abençoo. Eu te abençoo com todas as sortes de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. E o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz, e o povo de Deus diz: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu espero vocês amanhã. Deus seja contigo. Amo vocês.